Salve galera, aqui é João Paulo. Estou chegando com mais um vídeo do canal Mito do Cartola FC. Hoje vim trazer as dicas da 13ª rodada do Cartola. Galera, fomos mal na última rodada, fizemos 62 pontos. E a média dos cartoleiros foi de 63, ou seja, nossa pontuação foi abaixo da média dos cartoleiros. Perdemos quase 3 cartoletas. Scarpa de capitão até que acertamos, fez gol e dobrou para 18 e 20, fez 9.10, mas eu fiz muitas coisas erradas aí, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Coloquei o Murilo e quem imitou foi o Gomes, escalei o Léo Ortiz e quem imitou foi o Natan. Eu tinha o Terans na reserva do Nacho e o Terans fez 13 pontos. Eu tinha o Luiz Henrique na reserva do Mendoza que saiu machucado. O Luiz Henrique fez quase 8 pontos sem gol e sem assistência. Mas é vida que segue, bora pra próxima. Vou vender todo o time. Começando pelo goleiro. João Paulo é uma excelente opção para rodada contra o Bragantino em casa. Uma excelente opção, custando 13 cartoletas. Cássio, já vou escalar ele aqui. Um dos melhores goleiros para cartola. Precisa de aproximadamente 0.70 para começar a valorizar. Ele que está desvalorizado. Corinthians enfrenta o Goiás em casa. Eu vejo o Corinthians muito favorito, com grande potencial para SG. Eu vejo o Corinthians como a melhor opção para SG na rodada. E o Cássio, se fizer umas defesas aí, tem tudo para mitar. Fábio também é excelente opção. Eu vejo como a segunda melhor opção atrás do Cássio. Vai enfrentar o Avaí em casa. Eu vejo o Fluminense com favorito nesse jogo e até para um possível SG. Na última rodada o Fluminense empatou 0-0 com o América em Belo Horizonte e o Fábio fez 8 pontos. Vamos ver. Jailson do América pode ser uma boa para defesas contra o Fortaleza fora de casa. Daniel do Inter para SG e para defesas contra o Botafogo em casa. Opções mais baratas aí. Ronaldo do Atlético Goianiense, excelente opção para SG e para defesas, custando apenas 6 cartoletas. Outra opção válida é o João Ricardo do Ceará contra o Cuiabá fora de casa. Ceará que é o melhor visitante do campeonato, perdão, e o Cuiabá que é um dos piores times do campeonato. Eu vejo o João Ricardo com possibilidade de SG e também de bastante defesa. E Marcelo Boeck, por estar muito negativado, está muito desvalorizado, fez menos 3,50 na última e vai enfrentar o América em casa. Mas eu vou fechar com o Cássio aqui mesmo. Agora vamos para a lateral. Lucas Pires do Santos, excelente opção para rodada para lateral contra o Bragantino em casa. Eu vejo como uma boa opção. Bustos do Inter também para desarmes contra o Botafogo em casa. Eu vejo como uma excelente opção. E para um possível SG. Bruno Pacheco do Ceará para desarmes contra o Cuiabá fora. Samuel Xavier, excelente opção, pois é um cara muito regular. No último jogo fez 5.40. Nino Paraíba, alternativa ao Bruno Pacheco, boa opção também, fez 6.70 na última rodada. Fábio Santos também excelente opção para rodada contra o Atlético, contra o Goiás em casa. E o Rainer do Atlético Goianiense, por ser barata, que eu vou apostar nele nessa rodada contra o Juventude em casa. E eu vou aqui, ó, eu vou filtrar aqui, galera. Vou filtrar aqui. Vou no dúvida. O Fagner tá como dúvida. E o Rafael Ramos também tá. Até o momento aqui, galera, eu vou fechar com o Rafael Ramos aqui no meu time, como meu lateral. Apesar de estar como dúvida, mas até amanhã eu vou procurar saber
Gustavo Gomes, vamos para a zaga. Gustavo Gomes, excelente opção para zagueiro nessa rodada. Apesar de estar valorizado e achar que o Palmeiras leva gol nesse jogo, mas o Gustavo Gomes é muito forte na bola aérea. Tem 5 gols no campeonato, em 7 jogos que ele jogou. Isso é muito para um zagueiro. Excelente média, média de atacante. Meu primeiro zagueiro aqui, eu acho que vale a pena ir com um zagueiro do Fluminense. Eu vou com o Nino, que fez 6,30 na última rodada. Eu vejo o Fluminense favorito nesse jogo contra o Avaí e até para um possível SG. Eduardo Bauerman dos Santos, excelente opção para a rodada também, contra o Bragantino em casa. Eu acho uma excelente opção para a rodada. Raul Gustavo do Corinthians, eu vou fechar aqui, eu vou triplicar a zaga do Corinthians. Eu acho o Corinthians favorito nesse jogo aqui contra o Goiás. Por isso que eu vou com ele nessa rodada. Mas tem opções mais baratas, como o Mercado do Inter também, excelente opção. Acho que pode valer a pena ir com um zagueiro do Inter, um defensor nessa rodada. Mais pra baixo aí, David Braz é alternativa ao Nino, boa opção também. Vitão do Internacional, alternativa ao Mercado, também pode ser uma boa. E o Ramon Menezes do Atlético Goianiense como opção barata aí também. Mas eu vou fechar mesmo com o Raul Gustavo e o Nino. Agora vamos para o meio campo. Arrascaeta é uma ótima opção aí contra o Atlético Mineiro jogando fora de casa. Acho que vai ser um jogo lá e cá, com gol para os dois lados. Mas eu não vou com ele essa rodada. Meu primeiro meio aqui, pela regularidade, não tem como deixar de fora, é o Gustavo Scarpa do Palmeiras. Apesar de ter um jogo complicado aí, o choque rei contra o São Paulo fora de casa no Morumbi. Mas eu vou fechar com o Scarpa nessa rodada. Em 10 jogos ele tem 2 gols e 5 assistências. Vocês podem ver, ó, da quinta rodada pra cá, o Scarpa não fez menos que 6 pontos em nenhuma. Em nenhuma rodada ele fez menos que 6 pontos. Por isso eu acho uma excelente opção contra o São Paulo. Nacho Fernandes também pode ser uma boa contra o Flamengo jogando em casa. Edenilson, boa opção também contra o Botafogo jogando em casa. Terans, tendo um clássico aí, o Atletiba contra o Coritiba fora de casa, mas ele é o cobrador oficial de pênaltis do time, de bola parada, apesar de estar bastante valorizado. Meu segundo meio aqui, galera, eu vou fechar com o Iago Pikachu do Fortaleza. Eu vejo como uma boa opção contra o América jogando em casa. O Pikachu que vem de 2 pontuações boas. Eu acho que ele vai ter chance de participar de gol nesse jogo. O Wellington Rato do Atlético Goianiense é uma aposta válida. Tem 3 gols em 12 jogos. Vai enfrentar o vice-lanterna Juventude em casa. É confronto direto, mas eu vejo o Atlético Goianiense favorito nesse jogo. Descendo aqui, galera, Alan Patrick eu vejo como uma excelente opção. Vai ser meu terceiro meio aqui contra o Botafogo jogando no Beira-Rio. Ele que tem 2 gols e 1 assistência em 8 jogos. Eu acho que ele tem chance de participar de gol contra o Botafogo jogando em casa. André do Fluminense para desarmes contra o Avaí jogando em casa. Renato Augusto pode ser uma boa também contra o Goiás jogando em casa. Marlon Freitas, excelente opção também contra o Juventude jogando em casa para desarmes. Outra boa opção aqui é o... Vamos ver... Duqueiroz do Corinthians, no último jogo em casa que foi contra o Juventude, ele fez 10 pontos. Eu vejo como uma excelente opção contra o Goiás, jogando em casa. E o Jorginho do Atlético Goianiense, alternativa ao Wellington Rato, é o Marlon Freitas. Eu vejo como uma boa também. Aí mais pra baixo aqui, eu não vejo mais ninguém de boa opção. E um cara aqui que não tá provável
Como é que eu vou filtrar ele aqui para falar para vocês? Vou filtrar aqui, ele tá como dúvida. É o William do Corinthians, que vem de boas pontuações nos últimos jogos. No último jogo em casa ele fez 12 pontos contra o Juventude, só com desarmes, fez 7 desarmes nesse jogo. E no último jogo, que foi contra o Atlético Paranaense fora, ele fez 4 pontos, 100 gols e assistência. Por isso, se ele jogar, pode ser uma boa opção. Agora vamos para o ataque. Caleri eu acho como uma excelente opção no clássico contra o Palmeiras. Apesar do Caleri vir mal na última rodada, fez 2 pontos contra o Botafogo apenas. Ele que tem 9 gols em 12 jogos e uma assistência. Quem sabe ele desencanta aí no clássico. Meu primeiro atacante aqui, eu vou de Hulk do Atlético Mineiro. Eu vejo uma excelente opção contra o Flamengo jogando em casa. É um jogo muito difícil, mas eu acho que ele tem total condições de deixar sua marca. Ele que nos últimos 2 jogos não fez gol, que foi contra o Santos e contra o Ceará. Mas eu vejo ele uma excelente opção para a rodada. Roger Guedes, ótima opção também contra o Goiás jogando em casa. Roger Guedes que fez gol na última rodada contra o Atlético Paranaense, um golaço de falta. Igor Paixão, excelente opção no clássico Atletiba aí jogando em casa. No clássico de Curitiba aí, jogando no Couto Pereira. Eu vejo como uma excelente opção na rodada contra o Atlético Paranaense. Marcos Leonardo, apesar de precisar de 13 pontos para valorizar, eu vou com ele nessa rodada. Eu acho que ele vai deixar sua marca contra o Bragantino, jogando em casa. Germán Cano do Fluminense, excelente opção para a rodada contra o Avaí. O Cano que vem de 2 jogos sem marcar. Quem sabe nesse ele desencanta. O Rony do Palmeiras e Rony Rústico é uma boa opção contra o São Paulo jogando fora de casa. Luiz Henrique, excelente opção, eu vou com ele aqui. Geral tá indo de Cano, eu vou fazer a aposta no Luiz Henrique, que tem uma média melhor que a do Cano. O Cano tem uma média de 5,54 e o Luiz Henrique de 6,36. Luiz Henrique é mais regular, não precisa exatamente de gols para valorizar, para pontuar bem. Vocês podem ver aí, ó, 21 pontos contra o Atlético Mineiro, mas ele fez gol e deu assistência. 6 pontos contra o... 6 não, perdão. É isso mesmo, é 6 pontos contra o Atlético Goianiense na derrota por 2-0. Aí na última rodada 0-0 com o América, 6 pontos de novo. É muito bom para cartola o Luiz Henrique, por isso que eu vou fechar com ele. Mais para baixo aqui. Galera, excelente opção aqui, galera. Eu vejo o... Cadê? Pouca gente tá falando nele. É o Wanderson do Internacional, que tem 4 gols em 9 jogos. Vai enfrentar o Botafogo em casa e tá bem desvalorizado. Precisa de 0,90 para começar a valorizar. Eu acho que ele tem total condição de deixar sua marca. No último jogo em casa, que foi contra o Flamengo, ele fez 2 gols e fez 17 pontos. E é uma aposta bem barata, custando apenas 4 cartoletas. E é só. Mas eu vou fechar com esses mesmo, com o Hulk, com o Luiz Henrique e com o Marcos Leonardo dos Santos. Agora vamos para o técnico. Antônio Mohamed, excelente opção para a rodada. Vitor Pereira, eu vou fechar com ele aqui, vai ser meu treinador, mas aqui ó, mas antes de fechar com ele aqui, eu vou falar para vocês, ó. Gustavo Morinigo do Coritiba é uma boa opção para treinador. Fabian Bustos do Santos. Mano Menezes do Inter também, excelente opção. Fernando Diniz do Fluminense também eu acho uma excelente opção para a rodada. E o Jorginho do Atlético Goianiense também como uma opção mais barata para a rodada. Mas meu treinador para essa rodada aqui, eu vou fechar com o Fernando Diniz do Fluminense. Agora vamos para a escolha do capitão, galera.
A hora mais difícil. Hulk é uma excelente opção para rodada para capitão. Luiz Henrique também é uma excelente opção. Marcos Leonardo, boa opção também para capitão. Aí dos que não estão aqui, Calera é uma boa opção para capitão. Arrascaeta. Scarpa também, que está no meu time aqui, boa opção pela regularidade. Mas nessa rodada aqui, galera, eu vou fazer uma aposta. Eu vou apostar no Luiz Henrique do Fluminense para capitão. E antes de fechar com o time, meu reserva do Cássio aqui vai ser o Fábio. Aí, caso não jogue o... Galera, vou fazer diferente aqui, ó. Eu vou vender o Rainer. E vou colocar... o Bustos do Inter. Aí, na reserva do... Caso o Rafael Ramos não jogue, eu vou colocar o Rainer do Atlético Goianiense. Aí de alternativo, aí na reserva do Raul Gustavo aqui, vou colocar o Mercado do Inter. Meio campo. Vou colocar o Marlon Freitas. E ataque. E no ataque, o Wanderson do Inter. Confirmar a escalação. O time vai assim: Cássio, Rafael Ramos, Raul Gustavo, Nino, Bustos, Scarpa, Alan Patrick, Iago Pikachu, Hulk, Luiz Henrique e Marcos Leonardo. O capitão é o Luiz Henrique. Time que custou 130 cartoletas. Galera, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal quem não for inscrito e deixem seu like. Amanhã eu trago o time atualizado para vocês. Tamo junto.